retornando com o urologista Dr. Elias Dávila. Dr. Elias, no primeiro bloco nós conversamos sobre a questão dos exames e eu deixei uma pergunta no ar. Todo homem ele está condenado a ter um tumor de próstata, como também esse tumor ser um câncer? Olha, nós temos que entender o seguinte: a doença prostática é comum nos homens depois dos 50 anos. A maioria, a grande maioria dos homens tem doença prostática a partir dos 50 anos. Não obrigatoriamente câncer. A grande maioria da doença prostática é a hiperplasia benigna da próstata, é o tumor benigno. E 20% apenas podem ter câncer de próstata, desses pacientes. Claro que nós vamos avaliar cada caso para ver a necessidade de se intervir ou não. Alguns pacientes a gente só observa, outros nós passamos medicamento e alguns tem que partir para fazer biópsia ou cirurgia. Quando nós suspeitamos de um câncer de próstata, ele vai fazer biópsia prostática. Quando é uma doença benigna, nós avaliamos com ultrassom, com o exame do jato urinário, do fluxo urinário, para ver se esse paciente é necessário fazer ou não uma cirurgia de raspagem da próstata e desobstruir o canal, que às vezes acontece porque o homem começou a urinar com dificuldade, começou a urinar lentamente, começou a gotejar, começou a acordar 5, 6 vezes à noite, e isso o incomoda. É a partir daí que nós temos que procurar o melhor tipo de tratamento para esse paciente. Doutor Elias, nós sabemos das dificuldades no nosso país para que o paciente, que o cidadão possa justamente ter recursos para procurar o urologista ou nos postos de saúde, nos hospitais. Isso dificulta justamente a detectação do câncer de próstata, do tumor de próstata. Infelizmente, isso é uma verdade nossa, né? Nós sabemos, por exemplo, que nos países desenvolvidos se sabe que tem mais câncer de próstata do que nos subdesenvolvidos. Na verdade, não é porque tem, é porque são descobertos. Nos países subdesenvolvidos se descobre câncer de próstata na fase mais avançada, às vezes já não curável, né? É por isso da importância de se fazer, se ter um serviço público funcionante e que possa atender bem a necessidade da clientela. Infelizmente, no Brasil, uma cidade como Jiqué, por exemplo, nós não temos como fazer uma biópsia de próstata pelo SUS. O paciente tem que se deslocar 2, 3 vezes para Salvador para conseguir fazer essa biópsia. Isso, infelizmente, é uma situação, espero que momentânea, mas que é real hoje na nossa cidade. Na questão, para que serve a próstata na pessoa, no homem? A próstata tem uma função importante. Se não existisse a próstata, nós não existiríamos como espécie. A próstata é uma glândula que fica junto da vesícula seminal e fornece, entre parênteses, alimento para que o espermatozoide consiga chegar ao útero da mulher e a partir daí nós procriarmos, né? Se não existisse esse alimento, essa fluidificação do esperma, ele não chegaria ao colo uterino e a partir daí não geraria filhos. A próstata tem uma importância fundamental na perpetuação da espécie, digamos assim. Por exemplo, o homem não fez vasectomia ou não vai mais procriar. Seria indicado que fosse retirada a próstata dessa pessoa, mesmo que não tivesse detectado nenhum problema, seria mais aconselhável? Não, Valdemir, olha bem, a próstata ela tem essa função, essa função ela já não é necessária, né, porque ela não vai ter mais, mas ao homem ele tem ainda o ejaculado, e no ejaculado sai uma grande quantidade de fluido seminal, junto com o líquido prostático, e os dois juntos ajudam o homem no orgasmo, né? Alguns homens, por exemplo, se retira a próstata por doença prostática benigna ou maligna e ele não ejacula mais, eles se queixam às vezes de não sentir o mesmo prazer que ele sente quando ejacula. Isso, na verdade, é uma coisa que não é real, mas é uma queixa muito comum entre a gente que sofreu a prostatectomia, retirada da próstata. Na verdade, não há necessidade de retirar a próstata porque ela já não tem uma função de alimentar o espermatozoide. Esse segundo bloco, vamos para o terceiro bloco, é saber a respeito da testosterona. Qual a influência que a mesma tem na próstata?